Cultura e arte na periferia por trás das máscaras. A pandemia veio e com ela veio muita coisa. Uma nova visão sobre o mundo, sobre a periferia, sobre a comunidade. A pandemia ensinou muita coisa pra gente. Ensinou sobre união, sobre perseverança, sobre resiliência. Enfim, essas foram uma das principais lições que a pandemia deixou. Então, eu sou Carlos Santos da Luz, né? Sou mais conhecido como Mano Xandão e a minha formação profissional é iluminador cênico, né? Trabalhei 7 anos como iluminador cênico, também sou auxiliar de serviços gerais, trabalhei também nessa área, atuei, e educador social pela Associação de Moradores do Conjunto de Santa Luzia, né? Com o qual eu tenho muito apreço e carinho, porque foi quem me ensinou também muitas coisas que eu sei hoje, certo? Então não foi só uma questão de uma função só de fazer, mas que incentivou muito, né, e fez formar esse cidadão que eu sou hoje, né? Então essa questão, e é nessa vibe que eu acredito. E aí eu me lembro que eu também sou oriundo das palafitas, né? Então eu morei nas palafitas um tempinho legal, né? Minha infância toda foi em cima das pontes, na maré, tomando banho e tal, aquelas coisas todas. E dentro desse processo eu fui me reconstruindo, né? E querendo explorar o mundo, saber o que é que tem além disso, né? Para além daquele local. E aí eu fui me descobrindo, me desafiei, fui fazendo algumas oficinas, algumas coisas dentro desse processo. E foi que eu fui me formar MC hoje, né? E aí o movimento hip hop sempre esteve presente desde aquele dia. E aí eu fui me formando, minha identidade cultural e artística. E a periferia tem muito disso, sabe? Sobre educação, cultura, arte, tem essa chama acesa. E por falar de cultura, arte, educação, um dos bairros que assim me chama mais atenção é sem dúvidas o Uruguai. O Uruguai sempre teve essa chama acesa, sabe? Parece que as crianças, a juventude, o pessoal adulto, enfim, todo mundo se une em prol dessa riqueza que é a cultura. Eu acho isso muito bonito. E aí foi que eu comecei a caminhar e conheci essa rede, a Reprotai, a rede de protagonistas de ação de Itapajipe, que hoje, né, atualmente está com 17 anos. Né? Esse ano, em agosto, ela faz 18 anos, fica de maior, né? Então, essa área de atuação aqui já tem um embasamento muito grande, até porque a rede agora está naquele âmbito internacional, né? Porque agora a gente está na beira, agora no próximo mês a gente já tem um intercâmbio com a juventude da Colômbia também, que é artistas e tal, a galera que produz muito, Cartagena. Então a gente fez esse link e já tá para ir conhecê-los também, saber um pouco, trocar, e depois eles vêm para cá também para a gente fazer essa volta. Então essa caminhada da arte, da cultura, né? A gente tá sempre nessa vibe. E o quanto que isso é bonito, e não só bonito, mas como genuíno. Porque imagina, diversas crianças e a juventude fazendo arte, produzindo cultura, falando sobre a educação, né? O quanto que isso é importante. Acho que é uma das maiores riquezas que a gente deve preservar hoje em dia. E aí quando eu cheguei na Reprotai, que eu me reconheci como um educador social, eu sei que eu tenho essa qualidade de também lidar com a criança, o público infantil, sabe? Então foi por isso que eu, nessa versatilidade da arte, eu também me tornei o palhaço graveto, também faço palhaçaria, né? Então, tipo, consigo trazer as crianças pra ludicidade, né? E isso aqui que eu faço eu amo demais, entendeu? E às vezes a galera fala, mas você não tem uma remuneração a caráter, né? A altura do que você é, mas a minha remuneração é essa, é quando eu passo na rua que uma criança tá com a mão, segurando a mão da mãe, aí olha pra mim, professor de hip hop, e aí vai ter quando e tal, a atividade e tal. Então eu também faço essa parte, né? Porque eu também fui um dos instrutores na rede de um grupo de hip hop e de passinho do funk, né? Que as crianças gostavam muito e eu trabalhava com esse público de criança, né? Então, tipo, essa questão de trazer essa versatilidade, de trabalhar com esse público, de trazer isso, foi algo que pra mim, a cada dia que eu faço, eu cresço, né? Porque é aquela questão que a gente trabalha muito na metodologia em cima de Paulo Freire, né? Aquela ideia de Paulo Freire que ele traz da educação, do educar, né? Então,
ao mesmo tempo que eu levo conhecimento, eu passo, porque eu não acredito que eu ensine, mas eu troco, né, com o universo e com quem está comigo na minha frente e eu aprendo. Então eu subo isso e isso vai e volta, né? Então fica naquela vibe. Eu estou sempre buscando, tô buscando conhecimento aqui, ali, acolá, escutando os mais velhos, ó. Dou meus vacilos, lógico, porque a gente também tem que reconhecer que tem os vacilos da vida, mas isso é só pra gente crescer, pra gente dizer, aqui já não erro mais, né? Então, é aquela coisa, errar é humano, permanecer no erro é totalmente burrice, então a gente precisa seguir. E aí, nesses trancos e barrancos, eu vou levando da forma que eu posso, vou incentivando outros para chegar também, né? E aí entra a questão das amizades, porque eu arrasto minhas amizades para esse patamar e elas vão se descobrindo, e daqui a pouco voam, então... Eu acho que um prazer muito grande que eu tenho é isso, velho. Hoje em dia eu não me vejo fora desse movimento, desse lugar, do movimento hip hop, não me vejo sem as crianças, saca? Porque é algo que pra mim hoje eu vou ser eterno dentro disso aqui, saca? Então é isso, velho. O interessante é esse processo de descoberta, sabe? A Rede Reprotais serve como um trampolim. Lá os jovens conseguem se lançar para o mundo, se descobrir, por exemplo, enquanto artistas. Lá a gente encontra atores, cantores, tem um pessoal do rap, enfim, uma juventude muito potente. E assim, o mais interessante é quando eu penso em referências, né? É tão legal imaginar que essa juventude não precisa ir além do seu ciclo para admirar alguém. Os próprios amigos, famílias, já serve como essa rede de referência, né? E é muito importante, porque a gente precisa de fato ter essas referências por perto, de pessoas boas, de pessoas que produzem arte, produzem educação, produzem cultura. Então que bom que a gente tem essa rede tão próxima da gente, sabe? Eu me sinto sem dúvidas muito mais confortável por isso. Referências que eu tenho é meu irmão Cleito Luz, porque foi quem me iniciou lá, disse, poxa, você pode, você consegue e tal, pode fazer e tal. A minha mãe, porque sempre teve aquela questão de que ela não foi aquela mãe que deixa estar, mas que sempre acreditou. E toda vez que ela me vê, ela agradece por eu estar presente, certo? A própria coordenadora também, a Jamira Muniz, que é uma das pessoas que é referência, agora está se tornando referência até mundial, nessa questão de incidência de trabalhar com a juventude, certo? E também a questão dos artistas, né, que são renomados, que também está na cena. Então a gente sabe que eu tenho a figura do próprio Leno Sacramento em si, porque é um cara que está aqui, é um conceito. O próprio Bruno Suspeito também, que é um cara que para mim é essencial, é fundamental para isso. Elevando um pouco mais o nível, eu tenho o próprio Baco do Blues, que eu tenho muito. Então, quanto mais preto na cena, para mim, melhor, né? Aí a pandemia veio e a juventude se mostrou mais uma vez resiliente. É aquilo que eu disse, né? Nós somos acostumados a resistir. E que bom por isso, porque a juventude continuou na produção de cultura, de educação e se mostrou como uma rede de apoio para a comunidade que, de fato, precisou muito da ajuda, sabe? Então foi uma ajuda da comunidade para a própria comunidade. E é um ciclo que, sem dúvidas, é muito importante valorizar, porque é bonito, sabe? Essa rede de apoio. Então, esse processo de pandemia, para mim, né, foi um processo muito fora do comum, até porque isso não foi só para mim, mas para muita gente. Porque a gente não esperava isso acontecer, da gente ter que ficar em casa, né? E é um dos lugares que a gente geralmente, na vida normal, a gente só chega em casa para poder se alimentar, dormir, sabe? Coisas bem básicas e depois partir para a rua porque o corre não para. Então, para mim foi algo muito pesado, mas de certa forma também me ensinou algo, né? Porque até antes da pandemia raramente a gente se olhava, raramente a gente se abraçava. E depois dessa pandemia, nessa pandemia a gente viu o preço de um abraço, o preço de um olhar, de sentir a pessoa, de estar presente, sabe? Real ali, vendo a pessoa real, sentar numa telinha, saca? Né? E eu acho que uma das coisas que me salvou muito nessa pandemia foi a questão do meu instrumento, né? Que eu tenho um violão e tal, então tipo, em casa eu ficava tocando, né? Tentando compor algo, consegui compor também, né? Então tudo isso foi uma versatilidade que para mim foi de suma e extrema importância. E é tanto que eu, em comum acordo com uma das parcerias da gente, que a gente tem parceria com a Escola Baiana de Medicina, então através da Escola Baiana de Medicina a gente chegou numa pessoa chamada Luísa, né? Que ela teve a brilhante ideia da gente fazer uma live chamada Inspira e Faz, né? Então essa live passou muita gente importante da cena, certo? De Salvador, artistas, né? Escritores,
Então a gente teve uma galera, tipo o próprio Leno Sacramento passou também, trouxe essa questão do bando do Teatro Olodum. A gente também focou em instituições como o IFBA também, na pessoa de Soraya. Então teve várias representatividades dentro de vários aspectos, até de saúde também, né? Então isso a gente trouxe, porque como se chama Inspira e faz, é você inspirar e vamos pra luta. Não vamos desanimar, vamos, porque vai melhorar, só a tendência é melhorar, sabe? Então, tipo, foi algo que influenciou muito e a gente ainda tá com esse movimento até hoje, né? Na internet, então a gente tá voltando um pouco, até porque a gente deu uma parada por causa do início do ano, mas, sabe? Então é uma coisa que influencia muito, então a gente vai achando estratégias para poder fugir dessa questão da depressão, dessa baixa autoestima, né? A todo momento, né? Eu acredito que daqui a vários anos vão ter pessoas que hoje são jovens, amanhã vão ser avós e vão estar contando para os seus netos e bisnetos esse momento que aconteceu presente, né, que vai ficar marcado no mundo, né, no planeta ou até no universo, porque eu acredito muito nas forças do universo, né, então influenciou, saca? E o que me conforta é saber que tá vindo aí um futuro próximo, né? Nós estamos saindo aí de um período extremamente delicado e que mais uma vez passamos juntos enquanto coletivo, enquanto comunidade, e essa juventude se mostrou mais uma vez resiliente e por isso pronta, né, para o que vem aí enquanto desafio. Então isso é bastante confortável aqui na função de um jovem preto da periferia, entende? Pronto, ó, minha mais velha sempre me disse, o que é novo causa medo. Qualquer coisa que vier que seja novo para você, que você nunca experimentou, vai te causar medo de alguma forma. Mas só que a gente sabe que o ser humano em si, ele tem aquela coisa mesmo de se reinventar, né? Então, eu também não corri muito atrás dessa questão do novo normal, porque, tipo, para mim soou muito como se fosse algo que não tivesse uma história que já fosse vivida lá. Para mim é a continuidade daquilo que já estava sendo vivido, né? Então são processos que a gente passa de evolução, né? E eu acredito que daqui para frente a gente aprendeu a lição já. Que agora a gente precisa das pessoas, como a gente falou antes da questão das amizades, a gente tinha amizades que a gente nem abraçava. Hoje eu vou aprender a fazer isso porque eu vou dizer, pô, é importante. Uma reunião que às vezes eu dizia, pô, nem vou lá, muita gente. Hoje eu vou fazer questão de estar porque contato, isso me faltou durante um tempo. E isso fez falta e influenciou bastante na questão da minha vivência. Então eu acredito que daqui para frente a gente vai trazendo isso. E as crianças que passaram por isso também, quando crescerem, vai ter isso na mente, vai dizer, pô, a gente passou por aquele momento, mas hoje a gente tem a oportunidade, né, de você ter a questão da resiliência, que chama, né, a palavra certa seria essa, e a gente é resiliente, nós somos resilientes. Os negros precisaram ser resilientes, porque senão a gente hoje não estava nem vivo. Alguém teve que se ousar e dizer, agora a gente não vai ficar à mercê de ninguém não, agora a gente vai lutar pela nossa liberdade, a gente vai correr atrás. E principalmente as mulheres também que fizeram esse caminho. Eles disseram, a gente é guerreira, a gente vai ficar meio que perdida na história, vão apagar o nosso nome da história, mas a gente está aqui, independente, ó, pelas entrelinhas fazendo e revolucionando, porque depois eles vão passar a entender e vão reconhecer isso, vão ver isso em algum lugar, alguém vai contar. Porque essa tradição oral africana não para, é universal, saca? Então é uma coisa que pra mim é profunda e que eu não vou deixar fugir nunca, sabe? Então é uma das coisas que pra mim, hoje eu trago muito isso pra todo mundo que tá me rodeando, sabe? Tá fazendo isso. E que bom, né? Viva a periferia, viva o gueto, viva a comunidade, viva o Uruguai, né? O meu desejo é que a comunidade tenha cada vez mais substância para correr atrás de novos desafios, né? Enfim, formar novos jovens. Isso é muito gratificante.